Olá, eu sou o Matheus Herman e estou aqui para apresentar o trabalho para a matéria de sistemas digitais. Eu vou falar um pouco sobre fanout e acionamento de carga e, além disso, algumas características para os circuitos da família TTL. Bom, para começar, eu vou dar uma pequena introdução, né, sobre o que é TTL. TTL é a sigla de Transistor Logic. Lógica transistor. E ele é uma classe de circuitos digitais construídos a partir de transistores bipolares de junção BJT e resistores. Essa informação foi tirada do site da Nova Eletrônica. Bom, fanout. O que é o fanout? Fanout, ou acionamento de carga, ele é o número máximo de entradas de portas lógicas que a saída de uma porta lógica pode acionar com segurança. Basicamente, a quantidade máxima de outras portas que a saída de uma porta pode receber. Vai ficar um pouco mais claro isso quando eu mostrar um exemplo. E se esse fanout for excedido, né, os níveis lógicos da saída não podem ser garantidos. Por exemplo, pode acontecer, digamos que não é seguro, né, utilizar mais do que o fanout, por exemplo. E para se saber ou para se fazer, digamos, um fanout, é preciso saber a capacidade da corrente de saída, que é o IOL máximo e o IOH máximo, que é a corrente de saída em low level e a corrente de saída em high level. E além disso, é preciso saber os requisitos da corrente de entrada, que é a corrente de entrada em low level e a corrente de entrada em high level. E o fanout é calculado através da corrente em high level, né, de saída em high level sobre a corrente de entrada em high level. Então, muitas vezes, como se trabalha com circuitos da mesma família, né, da mesma classe, a gente usa o datasheet para obter esses valores, né? Aqui está um exemplo da datasheet, né, que eu tenho aqui a série, né, a 74, 74S, LS, aqui os valores das correntes máximas de saída, correntes de entrada. Bom, aqui está um exemplo do fanout, que utilizando como base os valores do datasheet, né, que eu tenho esse circuito, que eu tenho uma porta NAND, que se conecta a outras N portas NAND. Então, se eu quero saber a quantidade máxima de portas que eu posso conectar, eu faço a corrente máxima a corrente de saída em high level sobre a corrente de entrada em high level e eu obtenho que eu posso conectar 10 portas lógicas na saída desta NAND ali. Além disso, né, existe o fan-in, que é basicamente o contrário do fanout, que é quantas portas lógicas, né, ou quantos inputs eu posso dar na entrada de uma porta lógica. Bom, outras características da família TTL é que muitas outras características da família TTL devem ser entendidas para que seja possíveis, né, utilizar uma aplicação. O que isso quer dizer? Que não basta saber sobre o fanout ou saber sobre o básico da família TTL. Você tem que estudar elas um pouco mais a fundo para conseguir usar ela num sistema, para conseguir usar ela numa aplicação. E dentre essas outras características estão as entradas desconectadas ou flutuantes, entradas não utilizadas, entradas conectadas, entradas TTL em nível baixo e transientes de corrente. Bom, as entradas desconectadas quando qualquer entrada desconectada em um circuito atua com um nível lógico 1. O que isso quer dizer? Que em qualquer circuito integrado de TTL, todas as entradas são 1 se não estiverem conectadas a um sinal lógico ou GND, né? Que a gente tem o sinal binário. Então, se as entradas estão desconectadas, automaticamente o sinal que passa por ela é 1, não é 0. Mesmo ela não estando conectada a nada.
E flutuando significa que a entrada está desconectada, assim como a gente mostra na imagem, que a gente tem ali o A e o B conectados à porta e aquela outra o C, né, seria o C ali, está sobrando. Bom, as entradas não utilizadas é basicamente, né, uma extensão da entrada flutuante, como a gente pode ver na imagem aí. Essa característica ela ocorre quando nem todas as entradas de um circuito são usadas. Então a gente tem como exemplos a entrada flutuando. Então é basicamente toda vez que a entrada está sobrando, digamos assim. As entradas conectadas é quando a gente tem duas ou mais entradas TTL na mesma porta e elas viram um só. Né? Elas viram um sinal só, uma porta só. A sua carga é a soma das correntes de entrada, então a gente tem aqueles valores lá do datasheet, e na saída a gente vai ter a soma daqueles valores. Então as entradas conectadas é basicamente uma porta funcionando. A gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis entradas e e vai ter uma saída só, que é o resultado, né, da operação, seja NAND, seja XOR, NOR, tanto faz, que vai ser o resultado dessa operação ali. E a carga, né, vai ser a soma das correntes. E tem uma exceção na NAND e na AND, que a carga em low level ela é igual a de uma saída só, independente da quantidade de inputs que eu dou. Bom, as entradas TTL em nível baixo, ela ocorre em algumas situações que uma entrada TTL deve ser colocada em baixo nível e depois trocada para nível alto pela atuação de uma chave mecânica, como a gente mostra na imagem ali. E o resistor R ele serve para manter a entrada em nível baixo enquanto a chave ali de cima permanece aberta. Então, e esse aqui é mais um exemplo de uma entrada desconectada, né? Se tivesse mais uma entrada ali, digamos assim, né? Que ela esse R ali estaria sobrando. E por fim, a gente tem os transientes de correntes, que os circuitos TTL eles sofrem spikes ou transientes de correntes, que são internos, e que ocorre quando a saída muda do estado baixo para o alto, e que isso é causado pela estrutura de saída totem pole. Os dois transistores de saída, né, eles estão mudando de estado, né? Então eles estão indo um do on para o off e o outro do off para o on. Bom, é basicamente isso. Vale ressaltar que todas as informações foram tiradas do livro Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações. Muito obrigado.